Isso aconteceu em 2024, enquanto eu fazia uma viagem de trabalho por uma pequena cidade no estado do Missouri. Eu havia passado o dia inteiro dirigindo pela região noroeste do estado, visitando mais de 50 clientes em potencial. Quando finalmente voltei para o hotel naquela noite, estava completamente esgotado mentalmente. Mesmo assim, ainda tinha trabalho para terminar. Passei mais algumas horas no notebook programando e-mails que seriam enviados na manhã seguinte. O hotel era um estabelecimento de categoria intermediária. Não pertencia a nenhuma grande rede, mas também não era um motel barato. A decoração seguia um estilo rústico, lembrando uma cabana de madeira no Velho Oeste, e o ambiente era surpreendentemente aconchegante. Desde o momento em que fiz o check-in até a manhã seguinte, não vi nenhum outro hóspede no meu andar. Esse detalhe se tornaria importante mais tarde. Eu estava hospedado no terceiro andar, que também era o último. Por volta das 23h30, eu estava sentado à mesa digitando quando ouvi uma movimentação no corredor. Havia passos, uma porta sendo aberta e algumas vozes falando com urgência. Não dei muita importância. Hotéis costumam ser lugares barulhentos, e hóspedes entram e saem a qualquer hora. Cerca de 15 minutos depois, decidi descer para comprar uma garrafa de água na máquina de vendas automáticas. Assim que saí para o corredor, notei uma maca posicionada parcialmente dentro de um quarto, 3 portas abaixo do meu. 2 paramédicos estavam na entrada, enquanto um homem que aparentava ter cerca de 60 anos estava deitado sobre a maca. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas parte do braço e do tronco. Presumi que fosse uma emergência médica comum, como uma queda ou um mal súbito. Por isso, preferi não encarar a cena e voltei discretamente para o meu quarto. 10 minutos depois, saí novamente para finalmente buscar minha água. Dessa vez, a maca já estava completamente no corredor. Um dos paramédicos fazia compressões torácicas vigorosas, enquanto o outro observava atentamente um monitor cardíaco portátil. Foi então que ouvi aquele som contínuo e inconfundível de uma linha reta. Naquele instante percebi que o homem estava morrendo, ou já havia morrido. O paramédico que monitorava o aparelho me ordenou com firmeza que voltasse imediatamente para o meu quarto. Eu obedeci. Quando fechei a porta, olhei para o relógio. Eram 00:18. Mesmo depois de testemunhar tudo aquilo, minha mente continuava inquieta. Trabalhei por mais meia hora antes de finalmente ir para a cama por volta da 1h. Poucos minutos depois, ouvi o que pareciam ser 3 leves batidas na porta do quarto. Não eram fortes o suficiente para que eu tivesse certeza de que realmente eram batidas. Achei que fosse apenas o prédio se acomodando ou algum barulho da tubulação e ignorei. Menos de 1 minuto depois, ouvi exatamente o mesmo padrão novamente. 3 batidas, desta vez mais altas. Levantei da cama e olhei pelo olho mágico. O corredor estava completamente vazio. Quando me afastei da porta para voltar para a cama, percebi a maçaneta abaixar lentamente. Não de forma violenta, apenas o suficiente para indicar que alguém estava testando com cuidado se a porta estava trancada. Naquele exato momento, fui tomado por uma sensação diferente de qualquer outra que já havia experimentado. Fiquei olhando para o olho mágico, mas simplesmente não consegui criar coragem para espiar outra vez. Em vez disso, minha atenção foi para a fresta de luz sob a porta. De repente, a luz desapareceu. Parecia exatamente como se alguém ou alguma coisa estivesse parado bem do lado de fora do meu quarto. A escuridão permaneceu por vários segundos. Depois a luz voltou. Imediatamente em seguida, ouvi um som muito fraco de algo roçando na parte externa da porta. Era como se alguém arrastasse lentamente os dedos ou a lateral do braço sobre a madeira. Então, tudo ficou em absoluto silêncio. Embora eu viajasse legalmente armado, fiquei completamente paralisado pelo medo.
Nunca havia sentido um pavor tão intenso em toda a minha vida. Acendi um dos abajures do quarto e passei a hora seguinte sentado na cama, assistindo vídeos no YouTube, apenas tentando distrair a mente. Depois de algum tempo, ouvi outro barulho vindo do corredor. Uma porta se abriu. Parecia ser justamente o mesmo quarto onde os paramédicos haviam atendido o homem mais cedo. Em seguida, ouvi alguém murmurando baixinho para si mesmo. As palavras eram baixas demais para que eu conseguisse entender. Aliviado por saber que havia outra pessoa acordada, finalmente abri a porta. Um homem saía justamente daquele mesmo quarto. Ele não estava vestido como um funcionário do hotel nem como um paramédico. Usava calça social escura e uma camisa branca de botões, como alguém que também estivesse viajando a trabalho. Parecia ter cerca de 40 anos, mas havia algo que imediatamente chamou minha atenção. Seus olhos eram profundamente fundos, como se ele não dormisse havia meses. Movido pela curiosidade, dei alguns passos no corredor e perguntei se ele estava com o homem que havia sido levado pelos paramédicos mais cedo. O homem virou lentamente para me encarar. Depois de alguns segundos em silêncio, apenas fez um gesto afirmativo com a cabeça. Então disse: "Houve 3 batidas e foi na terceira vez que eles atenderam." Fiquei completamente confuso. Perguntei o que ele queria dizer. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto antes de responder calmamente: "Eles nem sempre vão embora imediatamente." Sem dizer mais uma palavra, virou-se e caminhou em direção à escada. Nem preciso dizer que dormi muito pouco naquela noite. Na manhã seguinte, por volta das 8h30, ainda exausto e tentando entender tudo o que havia acontecido, desci para pegar um café. Passei pela recepção e perguntei à funcionária sobre a emergência médica da noite anterior. Ela me olhou com uma expressão de genuína confusão e disse que não fazia ideia do que eu estava falando. Expliquei que os paramédicos haviam retirado um homem do quarto localizado 3 portas abaixo do meu e que chegaram a fazer reanimação cardiopulmonar no corredor. À medida que eu contava a história, ela parecia cada vez mais confusa. Então me informou que o quarto que eu estava descrevendo estava vazio. Segundo ela, o último hóspede registrado havia feito o check-out no dia anterior. Além disso, essa pessoa havia se hospedado sozinha. Ela também comentou que o hotel estava com uma ocupação muito baixa nas últimas semanas e que apenas alguns poucos hóspedes estavam naquele andar. Todos, sem exceção, estavam hospedados na extremidade oposta do corredor. Em seguida perguntou se eu tinha certeza de que o quarto era exatamente 3 portas abaixo do quarto 312. Foi naquele instante que tudo se encaixou dentro da minha cabeça. O incidente havia acontecido 3 portas abaixo. Meu quarto era o 312. As batidas sempre vinham em grupos de 3. E a primeira coisa que aquele homem misterioso havia dito era que houve 3 batidas e que foi na terceira vez que eles atenderam. Foi um dos momentos de percepção mais perturbadores que já vivi. Era como se eu estivesse parado bem no meio de algo que simplesmente não fazia sentido. Passei incontáveis horas tentando encontrar uma explicação lógica para tudo o que aconteceu. Mesmo que a funcionária insistisse que ninguém com a descrição daquele homem estivesse hospedado ali, ela havia começado o turno apenas naquela manhã. Talvez simplesmente não soubesse quem esteve no hotel durante a madrugada. Talvez alguém tivesse esquecido de avisá-la sobre a emergência médica. Talvez a política do hotel impedisse que ela comentasse esse tipo de ocorrência. Talvez aquele homem estranho fosse apenas outro hóspede decidido a fazer uma brincadeira extremamente cruel comigo. Talvez as batidas fossem apenas ruídos normais do prédio. Ou talvez a maçaneta nunca tivesse realmente se movido e o cansaço, depois de um longo dia dirigindo, somado às horas olhando para a tela do computador, tivesse feito minha mente imaginar aquilo.
Talvez a luz do corredor tivesse apenas oscilado por causa de algum problema elétrico. Cheguei até mesmo a questionar se toda aquela experiência não teria sido um sonho absurdamente vívido, provocado pelo estresse e pela falta de sono. Mas por mais explicações que eu tente encontrar, nenhuma delas consegue responder por todos os detalhes. O que mais me incomoda é que tudo parecia estar ligado ao número 3. Durante quase 3 semanas depois daquele episódio, eu já não era o mesmo. Meu humor mudou completamente. Sempre que alguém perguntava o que estava acontecendo, eu apenas dizia que estava estressado com o trabalho e enfrentando alguns problemas pessoais. Se eu realmente estivesse enlouquecendo, não queria que essa história fosse justamente o motivo que convencesse todo mundo disso. Felizmente, com o passar do tempo, consegui seguir em frente, embora até hoje eu não goste de pensar nesse assunto por muito tempo. Ainda viajo com frequência por causa do trabalho e, felizmente, nunca mais aconteceu nada sequer remotamente parecido. Na verdade, na manhã seguinte aos acontecimentos, assim que terminei de conversar com a recepcionista, arrumei minhas coisas e fui embora do hotel o mais rápido possível. Durante o check-out, nada de estranho aconteceu. Inclusive, notei vários hóspedes completamente normais hospedados na outra extremidade do meu andar. Mesmo assim, desde aquela viagem, desenvolvi um hábito bastante estranho. Sempre que faço check-in em um hotel, quase sem perceber, conto quantas portas separam meu quarto da escada. Também presto atenção em qualquer número de quarto ou localização que envolva o número 3. Embora as batidas naquela noite sempre viessem em grupos de 3, elas aconteceram apenas 2 vezes. E essa é a única coisa pela qual, estranhamente, ainda sou grato. Porque se algum dia eu ouvir um terceiro conjunto de 3 batidas do lado de fora da porta, eu não vou ficar tempo suficiente para descobrir quem ou o que estará esperando pela resposta. Sou Mário, do estado de São Paulo, e isso aconteceu há vários anos, quando 3 amigos e eu decidimos percorrer a serra. Gostávamos de pegar a estrada nos fins de semana, escolher caminhos secundários e parar em pequenos povoados onde quase nunca chegavam turistas. Não era uma viagem em busca de mistérios nem nada do tipo. Queríamos apenas conhecer outra parte do estado e passar alguns dias tranquilos. Já perto do meio-dia, depois de várias horas dirigindo por estradas de montanha, vimos uma placa de madeira à beira da estrada com os dizeres: comida caseira. Era uma placa simples, pintada à mão, com uma seta apontando para uma estrada de terra. Como fazia bastante tempo que não encontrávamos nenhum lugar para almoçar, decidimos entrar sem pensar muito. Depois de percorrer algumas centenas de metros, surgiu um rancho bastante humilde. Havia galinhas andando livremente pelo quintal, uma pequena horta muito bem cuidada e uma grande quantidade de plantas crescendo ao redor da casa. Algumas nós reconhecemos por serem usadas para fins medicinais, outras não fazíamos ideia do que eram. Tudo estava limpo e organizado, embora o lugar transmitisse a sensação de estar completamente isolado de qualquer outro vizinho. Fomos recebidos por uma idosa muito simpática desde o primeiro momento. Ela nos convidou a entrar. Disse que a comida demoraria um pouco, porque seria preparada na hora, e começou a conversar conosco enquanto trabalhava na cozinha. Contou que vivia ali havia muitos anos e que, além de preparar refeições para quem passava pela estrada, também produzia remédios caseiros com ervas da região. Falava com absoluta naturalidade sobre plantas medicinais, infusões e tratamentos tradicionais que, segundo ela, ainda eram muito utilizados pelos moradores da região. Enquanto aguardávamos a comida, algumas pessoas começaram a chegar. O curioso era que nenhuma delas parecia estar ali para almoçar. Entravam, cumprimentavam a senhora com grande intimidade e deixavam algo sobre uma mesa posicionada ao lado da porta.
Alguns levavam fotografias de familiares. Outros entregavam pequenos pacotes embrulhados em tecido ou saquinhos fechados com barbante. A mulher recebia tudo com total tranquilidade. Dizia poucas palavras para cada visitante e depois guardava os objetos em um cômodo que nós não conseguíamos enxergar. Aquilo chamou nossa atenção, mas não fizemos muitas perguntas. Imaginamos que tivesse alguma relação com os remédios que ela preparava ou com algum costume típico da região. Terminamos de comer, pagamos a conta e nos despedimos agradecidos porque a comida estava excelente. Quando já estávamos prestes a entrar no carro, aconteceu algo que naquele momento nos pareceu apenas um gesto de gentileza. A senhora saiu da casa carregando um pequeno ramo de arruda recém-colhida. Ela nos entregou o ramo sem cobrar nada e disse para o levarmos conosco durante o restante da viagem. Em seguida fez uma breve pausa e acrescentou apenas uma recomendação: não joguem fora até chegarem em casa. Ela não explicou o motivo nem tentou nos convencer de nada, apenas repetiu que era importante esperar o fim da viagem antes de se desfazer do ramo. Agradecemos, guardamos a arruda dentro do carro e seguimos nosso caminho. Durante toda a tarde, continuamos visitando diferentes povoados da serra. Somente ao anoitecer iniciamos o retorno para casa. A estrada estava praticamente vazia e seguíamos tranquilamente quando, ao atravessar o primeiro povoado, ouvimos 3 batidas secas no teto do automóvel. Todos nós levantamos a cabeça ao mesmo tempo. Pensamos que algum galho tivesse atingido o carro ou que uma pedra tivesse sido lançada do acostamento. Olhamos pelos retrovisores, reduzimos a velocidade e seguimos em frente, porque não vimos nada fora do comum. Alguns quilômetros depois atravessamos outro povoado. Assim que passamos pela placa de entrada, ouvimos exatamente a mesma sequência. 3 batidas. Desta vez foram tão nítidas que todos ficaram em silêncio. Reduzimos ainda mais a velocidade, imaginando que talvez alguma bagagem tivesse se soltado. Mas o teto estava completamente livre e o bagageiro continuava perfeitamente preso. Seguimos dirigindo sem encontrar qualquer explicação. E quando chegamos ao povoado seguinte, aconteceu novamente. 3 batidas sobre o teto. Nunca vimos ninguém próximo ao veículo, nem encontramos qualquer coisa que justificasse aquele ruído repetitivo. Um dos meus amigos acabou rindo de toda a situação. Disse que provavelmente a senhora distribuía aqueles ramos para que as pessoas começassem a associar qualquer acontecimento às histórias de curas e crenças que ela contava. Segundo ele, era uma maneira muito eficiente de impressionar os visitantes. Enquanto falava, abaixou a janela, pegou o ramo de arruda e o lançou para fora à beira da estrada. Nenhum de nós reclamou. A verdade é que também acreditávamos que tudo não passava de coincidência. Então seguimos viagem como se nada tivesse acontecido. Ao voltarmos para casa, cada um retomou sua rotina. Alguns dias depois, 2 dos meus amigos começaram a passar mal. Primeiro surgiram fortes dores de estômago. Pouco tempo depois, ambos acabaram internados por intoxicação. Os médicos concluíram que provavelmente haviam consumido algum alimento estragado durante a viagem. Eles permaneceram alguns dias em observação, receberam tratamento e felizmente se recuperaram sem maiores complicações. No meu caso, porém, aconteceu algo completamente diferente. Certa manhã, comecei a ouvir um zumbido constante em um dos ouvidos. No início não dei muita importância, porque imaginei que desapareceria sozinho. Mas os dias passavam e o som continuava exatamente igual. Decidi então procurar um médico. Fizeram exames auditivos completos, análises laboratoriais e até uma ressonância magnética para descartar qualquer problema mais sério. Todos os resultados vieram normais. Os especialistas concordavam que, do ponto de vista clínico,
não havia nenhuma causa capaz de explicar aquele zumbido permanente. Com o passar dos meses, acabei me acostumando a conviver com aquele ruído. Algum tempo depois, contei toda a história a um amigo que havia nascido em um povoado da serra e conhecia bastante sobre curandeiros tradicionais. Assim que terminei de falar, ele me fez uma pergunta muito específica. Quis saber o que havia acontecido com o ramo de arruda. Quando expliquei que um de nós o tinha jogado fora antes de chegarmos em casa, sua expressão mudou na mesma hora. Ele me disse que, segundo algumas crenças populares daquela região, a arruda é entregue como forma de proteção e jamais deve ser abandonada antes do término da viagem. Depois acrescentou algo que nunca esqueci. Segundo ele, alguns curandeiros chamam esse zumbido de o chamado. Dizia que não se tratava de uma doença, mas de um sinal. E que quando surgia depois de alguém receber uma proteção, a única pessoa capaz de encerrá-lo era justamente quem havia concedido essa proteção desde o início. Ele chegou até a comparar o procedimento com outras práticas tradicionais que ainda são utilizadas em alguns povoados para tratar certos males populares. Eu não soube o que dizer. A verdade é que nunca fui uma pessoa particularmente religiosa ou supersticiosa. Também não tinha a intenção de voltar ao rancho para descobrir se aquilo era realmente verdade. Então deixei o tempo passar, esperando que o zumbido desaparecesse sozinho. Mas isso nunca aconteceu. Já se passaram vários anos desde aquela viagem. Meus amigos mal se lembram da história e cada um seguiu sua vida normalmente. Eu também deixei de falar sobre o assunto, porque sempre acaba parecendo um relato difícil de acreditar. No entanto, o zumbido continua exatamente igual ao do primeiro dia. Há noites em que quase desaparece, e outras em que parece se transformar em um sussurro muito próximo, como se alguém estivesse tentando dizer alguma coisa bem ao lado do meu ouvido. Nunca consigo distinguir palavras, mas sempre acontece da mesma maneira. Primeiro escuto 3 batidas, depois o zumbido retorna, e toda vez que isso acontece, inevitavelmente me lembro daquela mulher. Bom, ela pediu que não jogássemos a arruda fora antes de chegar em casa, e mesmo assim jogamos. Consequências, né? É um prazer trazer para vocês meu relato. Sempre quis escrever essa história, mas não sabia por onde. Porém, tive a ajuda de algumas pessoas e espero que gostem. Meu nome é Josias e quando comecei a morar com minha esposa, vivíamos na casa dos meus sogros. Eu era ferrado e ainda não tinha uma casa própria. Todavia, meus sogros nos deram um espaço para morar, mas eu sabia que não poderia viver ali para sempre. Assim que tive a oportunidade, comprei um pequeno terreno. Não ficava perto do centro da cidade, mas mais para o lado das plantações. Naquela região já existiam outras casas, porém os terrenos eram grandes. Por isso uma casa não ficava colada na outra. Havia espaços cheios de árvores, além de áreas cobertas por mato e terra solta. Naquela época eu trabalhava como pedreiro. Já tinha bastante experiência na construção civil, então pensei que poderia aproveitar isso para erguer minha própria casa. Ela não seria grande nem luxuosa, pois eu só queria um lugar simples para viver com minha esposa. Além disso, sairia muito mais barato, pois se eu mesmo fizesse boa parte do serviço, conseguiria economizar bastante. Na maior parte do tempo eu trabalhava sozinho no terreno. Às vezes levava um ajudante para me dar uma mão, principalmente quando o trabalho ficava pesado ou quando era preciso carregar materiais e avançar mais rápido. Mas quase sempre eu estava sozinho. Chegava cedo quando podia, outras vezes ia depois de terminar algum serviço. Ficava algumas horas e continuava levantando a casa aos poucos. Durante a construção aconteceram algumas coisas estranhas.
Eram situações que no começo davam para explicar racionalmente. Também havia muito mato por perto, então não era incomum ouvir barulhos ao anoitecer. Mas o mais estranho era que tudo acontecia justamente na parte onde seria a cozinha. A primeira coisa aconteceu quando eu estava levantando as paredes daquele cômodo. Às vezes eu ficava trabalhando até tarde. Não até de madrugada, mas voltava para a casa dos meus sogros por volta das 10 ou 11 da noite. Naquela época a casa ainda estava apenas na estrutura. Não havia portas, nem janelas instaladas, muito menos energia elétrica. Eu levava uma lanterna bastante potente que iluminava bem ao meu redor. Naquela noite eu estava assentando tijolos. Já tinha preparado a massa e queria terminar uma parte antes de ir embora. De repente ouvi como se alguma coisa estivesse se arrastando atrás de mim. Virei o rosto rapidamente. Só vi as paredes levantadas e os cômodos ainda inacabados. A luz da lanterna batia nos muros, fazendo as sombras parecerem longas. Mas não havia ninguém. Fiquei alguns segundos apenas escutando. Não ouvi passos. Também não vi nenhum movimento entre as paredes. Pensei que talvez fosse um galho ou algum animal passando do lado de fora. Então continuei trabalhando. Peguei outro tijolo, passei massa e o acomodei na fileira. Foi então que ouvi o som novamente. Dessa vez, porém, ele estava bem mais perto. Fiquei completamente imóvel. Senti aquele desconforto que sobe pela espinha. Virei a cabeça outra vez e foi então que vi alguma coisa. Havia uma sombra parada em um dos cômodos. Não consegui observá-la por muito tempo, só a distingui por um instante. Mas parecia ser uma pessoa alta. Talvez um homem. Inclusive tive a impressão de que usava chapéu. No exato momento em que olhei, a sombra se moveu. Entrou em um canto e desapareceu. Peguei a lanterna imediatamente e corri até o cômodo. Mas não havia ninguém. Iluminei todos os cantos. Olhei atrás das paredes e até pelos espaços onde futuramente seriam instaladas as janelas. O lugar estava completamente vazio. Gritei para ver se alguém respondia. Ninguém respondeu. Só havia o silêncio do terreno. Fiquei parado com a lanterna na mão. Não sabia se sentia raiva ou medo. Uma parte de mim pensou que talvez alguém tivesse entrado ali apenas para me assustar, mas isso não fazia sentido. Eu não ouvi ninguém fugindo. Também não existia um bom lugar para se esconder, já que a casa ainda era completamente aberta. Naquela noite nada mais aconteceu. Continuei trabalhando por mais um tempo, mas já não estava tranquilo. A todo momento eu olhava para o cômodo onde tinha visto a sombra. Foi também nessa época que outra coisa começou a acontecer. Às vezes surgia um cheiro estranho. Não era o tempo todo, só aparecia de repente e logo desaparecia. Era um odor desagradável, como algo apodrecido. Certa vez levei um ajudante comigo porque precisava adiantar uma parte da obra. Estávamos trabalhando perto da cozinha quando ele fez uma expressão estranha. Perguntou se eu também estava sentindo aquele cheiro. Respondi que sim. Aquilo já tinha acontecido outras vezes. Ele comentou que parecia cheiro de algo podre, como se houvesse algum animal morto por perto. Procuramos ao redor. Reviramos o mato e verificamos perto de algumas pilhas de material. Não encontramos absolutamente nada. Poucos segundos depois, o cheiro desapareceu. Ele nunca permanecia. Chegava de repente e ia embora da mesma forma. Às vezes isso acontecia várias vezes durante o mesmo dia. Meu ajudante perguntou se eu já tinha mandado benzer o terreno. Respondi que ainda não. Expliquei que queria terminar a casa primeiro e só depois pedir a bênção antes da mudança. Por essas bandas, muita gente fazia isso quando construía uma casa. Ele me recomendou fazer a bênção antes de levar minha família para morar ali. Comentou que aquela região das plantações
tinha ficado abandonada por muito tempo. Disse que nas cidades do interior acreditava-se que lugares cobertos por muito mato podiam esconder coisas pesadas, não necessariamente animais. Às vezes falavam de energias ou de presenças que permaneciam em determinados lugares. Eu nunca fui uma pessoa que acredita em qualquer coisa, mas também nunca gostei de zombar desses assuntos. Por isso respondi que realmente iria benzer a casa, só queria terminá-la antes. Mas a coisa que mais me assustou aconteceu quando eu estava colocando as telhas. Decidimos usar telhas de barro porque ajudavam a manter a casa mais fresca. Além disso, era o mais comum na cidade. Primeiro fizemos o madeiramento, depois continuamos trabalhando em algumas partes das paredes. Alguns dias depois, comecei a instalar as telhas sobre o madeiramento do telhado. Começamos pelos quartos, sala e deixamos a área da cozinha para o final. Quase ao meio-dia terminamos um dos quartos. Só faltava continuar com o restante. Eu havia combinado com um dos trabalhadores que ele voltaria no dia seguinte. Como ele confirmou, fui almoçar. Mas naquela mesma tarde resolvi voltar ao terreno. Pensei que poderia adiantar um pouco do serviço. Não era um trabalho fácil para fazer sozinho, mas eu era teimoso. Achei que já estando ali não fazia sentido desperdiçar a tarde. A parte mais difícil era subir o material até o telhado. Mesmo assim, consegui levar algumas telhas e organizá-las em um dos cantos. Assim ficou mais fácil continuar. Sem perceber, a noite foi chegando. A lanterna permanecia acesa lá embaixo. Sua luz atravessava as frestas da estrutura de madeira e iluminava parcialmente o ambiente. Eu estava em cima do telhado, andando com muito cuidado para não quebrar nenhuma tábua e nem cair. Enquanto acomodava algumas telhas, percebi um movimento com o canto do olho. Era embaixo de mim. Parecia que havia alguém dentro da casa. A princípio, imaginei que fosse minha esposa. Às vezes ela aparecia de surpresa para ver como a construção estava, mas dessa vez eu não a tinha ouvido chegar. Parei o que estava fazendo e caminhei até uma das extremidades do telhado. Pisava devagar para não quebrar nenhuma tábua. Olhei para baixo. Não havia ninguém. Fiquei observando durante alguns segundos. Pensei que talvez tivesse sido algum animal. A luz da lanterna podia ter projetado uma sombra maior, então continuei trabalhando. Voltei a colocar as telhas com toda a calma do mundo. Depois avancei para outro trecho. Aquela parte ainda não tinha telhas, só existia a estrutura de madeira. Ficava perto da entrada da sala. Lá de cima era possível enxergar um pouco da abertura da porta que ligava os dois cômodos. E foi naquele momento que quase caí para trás. Havia uma pessoa olhando diretamente para mim. Era um homem. Seu rosto era extremamente branco. Parecia estar sorrindo. Os olhos estavam arregalados demais. Tentei manter o equilíbrio, mas pisei errado e duas telhas se quebraram. Senti meu coração disparar. Olhei novamente naquela direção. O homem continuava exatamente no mesmo lugar. Seu pescoço estava inclinado para cima, olhando fixamente para mim. Perguntei quem ele era. Na cidade praticamente todo mundo se conhecia, e eu jamais tinha visto aquele homem. Ele não respondeu. Gritei novamente. Continuou em silêncio. Então mandei que saísse da minha casa, mas ele permaneceu imóvel. Comecei a me mover para um canto do telhado a fim de descer. Ali ainda não havia telhas e eu conseguia pisar melhor na madeira. Daquele ângulo, o homem parecia muito maior. A casa era alta, mesmo assim sua cabeça estava quase tocando o telhado. Não sei se antes eu o enxergava diferente por causa da posição em que estava, mas dali ele parecia muito mais alto. Foi então que o medo tomou conta de mim. Tentei me controlar. Mandei novamente que ele saísse da minha casa. O homem sorriu ainda mais.
Percebi que seus olhos praticamente desapareciam no meio daquele sorriso. Era uma expressão profundamente perturbadora. Peguei um pedaço de telha quebrada e o joguei entre as vigas na direção dele. Aquela coisa não se moveu. Então decidi descer. Quando meus pés tocaram o chão, um nervosismo enorme tomou conta de mim. Eu não queria olhar para a cozinha, mesmo assim reuni coragem. Juro para vocês que achei que não haveria mais nada ali. Mas ele continuava lá. Era uma coisa enorme e extremamente magra. Sua cabeça quase tocava o telhado. Continuava com a mesma expressão. Seu rosto permanecia voltado para mim, enquanto o corpo apontava para a sala. Sua postura era completamente antinatural, e a luz da lanterna não ajudava. Pelo contrário, fazia tudo parecer ainda pior. Não fiquei mais nenhum segundo. Virei as costas do jeito que consegui e senti um peso horrível sobre o corpo. Uma pressão muito forte nos ombros. Era como se minhas costas estivessem sendo empurradas para a frente. Nem 2 segundos se passaram e comecei a correr pela estrada de terra. Enquanto corria, dizia várias coisas. Entre elas, pedia a Deus que me protegesse. Aquilo não podia ser algo normal. Aquela presença provocava um desconforto indescritível. Mesmo assim, continuei correndo com todas as minhas forças. Repetia o Pai Nosso sem parar. Devia ser por volta das 10 da noite, e algumas casas já estavam fechadas. Na cidade, muita gente dormia cedo. Corri até chegar à casa de um homem para quem eu havia construído um banheiro alguns meses antes. Por sorte, ele ainda estava acordado. Quando entrei correndo no quintal, quase fiquei sem ar. O homem estava do lado de fora, pois tinha acabado de sair naquele instante. Mas eu nunca soube o que estava dentro da minha casa naquela noite. Até hoje me faço essa pergunta. Depois daquele episódio, decidimos benzer a casa antes mesmo dela ficar pronta. Eu já não queria esperar. Aquele lugar me causava um desconforto enorme. Não conseguia mais trabalhar como se nada tivesse acontecido. Fomos conversar com o padre da cidade. Contamos parte do que havia acontecido e ele realizou uma pequena cerimônia. Foi até a casa e aspergiu água benta em vários cômodos. Eu o acompanhava em silêncio. Minha esposa também estava ao meu lado. Ainda não morávamos ali, mas aquela seria a nossa casa. Eu não podia permitir que minha família crescesse em um lugar onde existisse uma sensação tão pesada. Além da bênção, seguimos o conselho da minha sogra. Procuramos uma benzedeira da cidade. Era uma mulher bastante conhecida por ajudar em situações desse tipo. Ela fez uma limpeza espiritual em nós e também na casa. Depois disso, as coisas mudaram. Os acontecimentos sobrenaturais deixaram de acontecer com tanta intensidade. Pelo menos não como antes. De vez em quando, minha esposa comentava que ainda sentia um cheiro estranho na cozinha, mas já não era aquele odor de podridão. Parecia mais cheiro de umidade. Às vezes eu também sentia. Principalmente quando acordava de madrugada para beber água. Era um cheiro que surgia do nada. Não era muito forte, mas por algum motivo parecia dominar completamente o ambiente. Durante vários meses, deixamos uma vela acesa dentro da casa. Aquilo acabou se tornando um costume enquanto nos acostumávamos a viver ali. Antes de dormir, eu sempre fazia uma oração. Pedia a Deus que cuidasse de nós. Também pedia que não permitisse que nenhuma energia sombria entrasse em nossa casa. Meu sogro às vezes comenta que talvez aquilo fosse algum ser obscuro do mato. Ele dizia que como aquela região era cercada por plantações, antigamente quase ninguém passava por ali. Havia muito terreno vazio, muito mato e muitas árvores ao redor. Sinceramente, eu não sei. A única coisa que sei é que naquela noite havia alguma coisa dentro da minha casa. Quem sabe um dia eu tenha explicações para as coisas paranormais. Porém, enquanto não tenho,
Fico com a dúvida dia e noite. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Espero de coração que todos vocês estejam muito bem. Meu nome é Ilse. Pensei muito antes de enviar este relato. Durante anos acreditei que jamais teria coragem de contá-lo, porque todos nós que estávamos presentes naquele dia fizemos uma promessa: nunca mais falar sobre o que aconteceu. No entanto, sinto que preciso fazer isso. É como se eu precisasse que vocês me dissessem se algo assim realmente pode acontecer. Tudo aconteceu durante a Quinta-feira Santa de 2013, em uma pequena cidade do norte do México. Naquela época eu era adolescente e fazia parte de um grupo de jovens da igreja. Durante todo o ano organizávamos diversas atividades, mas a mais importante era a Páscoa Jovem, um evento que reunia mais de 1000 pessoas e para o qual nos preparávamos durante meses. Na manhã da Quinta-feira Santa, antes de abrirmos as portas para o público, participamos da missa como acontecia todos os anos. Ao final da celebração, o sacerdote decidiu realizar uma hora santa com o Santíssimo Sacramento exposto ali mesmo, no salão onde poucas horas depois receberíamos todos os participantes. No começo, tudo transcorria com absoluta normalidade. Havia um silêncio profundo. Chegou o momento em que o sacerdote começou a passar com o Santíssimo diante de cada um de nós para que pudéssemos adorá-lo. Foi então que ele parou diante de uma jovem. Ela ergueu o olhar e começou a rir. Mas não era uma risada nervosa, como acontece com muitas pessoas. Era uma risada horrível. Parecia sair de alguém com a garganta cheia de alguma coisa. Já se passaram mais de 10 anos, e ainda hoje sinto muito medo só de lembrar daquele som. E muito nojo também. O sacerdote aproximou novamente o Santíssimo, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Nesse instante, a jovem cuspiu em direção a ele e começou a bater os pés no chão, enquanto continuava rindo. Em questão de segundos, mandaram que formássemos um círculo, dessemos as mãos com força e começássemos a rezar em voz alta o Magnificat. Ninguém entendia o que estava acontecendo. De repente, outro rapaz reagiu exatamente da mesma forma. Primeiro começou a rir como se tivesse a garganta cheia de água, e logo depois passou a gritar como se estivesse sentindo uma dor insuportável. Em seguida, ele se lançou sobre a garota, e os dois começaram a se beijar e a se tocar de uma forma completamente repugnante, como se fossem animais selvagens. Vários homens adultos da comunidade correram para separá-los. Há um detalhe que ainda hoje me perturba profundamente. O rapaz era baixo e extremamente magro. Os homens que tentavam segurá-lo eram muito maiores e mais fortes do que ele. Mesmo assim, eu vi com meus próprios olhos. Era praticamente impossível contê-lo. Ele tinha uma força absurda. Em determinado momento, conseguiu se soltar e empurrou um dos homens como se fosse uma criança. O homem foi arremessado contra algumas cadeiras que estavam a cerca de 2 metros dali. Nunca mais vi alguém mover um adulto daquela maneira, como se ele não pesasse absolutamente nada. Enquanto todos continuávamos rezando, outra pessoa começou a chorar. No início, pensei que fosse uma reação normal ao medo, porque por mais difícil que seja transmitir isso em palavras, estar ali vendo tudo aquilo acontecer era extremamente impactante. Mas então percebemos que aquela pessoa, enquanto chorava, também murmurava alguma coisa. Ela já não estava rezando. Ou pelo menos não estava rezando em nenhum idioma que nós conseguíssemos entender. Era como se pouco a pouco alguma coisa invisível estivesse alcançando mais pessoas. Eu estava completamente apavorada, como jamais havia estado em toda a minha vida. Não parava de repetir uma oração em silêncio,
e implorar a Deus que aquilo não acontecesse comigo. Que, por favor, não acontecesse comigo. Era impossível acreditar que tudo aquilo estivesse acontecendo justamente em um momento tão sagrado. Eu continuava de mãos dadas no círculo. À minha direita havia um rapaz apenas um pouco mais velho do que eu. De repente ele também começou a chorar. Logo depois gritou que estava sentindo muito calor. Calor demais. Na mesma hora pensei que agora alguma coisa também estivesse acontecendo com ele. Por instinto tentei soltar sua mão, mas não consegui. Ele apertava meus dedos com tanta força que eu sentia que iria quebrá-los. Então ele caiu no chão e eu fui arrastada junto. Lembro que naquele momento encontrei uma força que nem sabia que possuía. Com a ajuda de outras pessoas, consegui finalmente me soltar. Mas antes disso acontecer, o rapaz me mordeu. Nem sequer consegui gritar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Por fim, conseguiram levar todas as pessoas que estavam naquele estado até a capela. Quem entrou com elas contou mais tarde que continuavam se contorcendo, insultando e se debatendo. Nós, os demais, permanecemos no salão rezando. Continuamos assim até que aos poucos os gritos deixaram de ser ouvidos. Quando tudo terminou, reuniram todos nós e nos fizeram prometer que jamais falaríamos sobre o que havia acontecido. Segundo nos disseram, e sinceramente acho que isso faz sentido, se aquilo viesse a público, a reputação do grupo poderia ser prejudicada. Os pais deixariam de permitir que os jovens participassem dos encontros. E aquilo, fosse o que fosse, teria vencido. Para mim, tudo aconteceu muito depressa. Mas na realidade se passaram horas. Todos tivemos essa mesma sensação estranha, como se o tempo tivesse se distorcido. E por mais inacreditável que pareça, depois de tudo aquilo tivemos que abrir as portas do evento como se absolutamente nada tivesse acontecido. Milhares de jovens começaram a chegar. As atividades seguiram normalmente. Ninguém que entrava naquele salão fazia ideia do que acabávamos de viver. Algum tempo depois, ouvi dizer que alguém perguntou a um dos rapazes que haviam sido levados para a capela o que tinha acontecido. Ele respondeu que não se lembrava absolutamente de nada. A última lembrança que tinha era estar rezando durante a hora santa. Depois disso, simplesmente acordou dentro da capela, cercado por pessoas que o observavam com medo, sem entender o motivo. Com o passar do tempo, deixei aquele grupo para me dedicar aos estudos e à minha vida pessoal. Mesmo assim, fiquei sabendo que situações parecidas voltaram a acontecer em outras ocasiões, tão extremas quanto aquela. Tão difíceis de acreditar que, quando contamos, quase ninguém leva a sério. Não sei se aquilo foi uma possessão, uma sugestão coletiva ou algo que a ciência consiga explicar. Sinceramente, não quero afirmar que tenha sido uma possessão. De todas as pessoas envolvidas naquele dia, ainda encontro de vez em quando o rapaz que demonstrou aquela força descomunal. Hoje ele leva uma vida completamente normal. Cumprimenta as pessoas, conversa normalmente e parece não carregar nenhuma lembrança daquele dia. Talvez porque realmente não se lembre de nada. Mas eu lembro. E nunca mais consegui falar com ele da mesma forma.